Jesus está aqui, o Senhor vai falar conosco pela sua palavra. A palavra de Deus é poderosa. Aleluia, e a nossa alma tem sede de Deus. Quem está vivo, diga amém. Amém. Salmo 22, vamos ler juntos. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda nos seios de minha mãe. Sobre ti eu fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água eu me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, e temei-o vós todos, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que te temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, este salmo de Davi, escrito em linguagem poética. Se nós lermos antes do salmo, tem escrito ali, salmo de Davi para o cantor mor sobre Aigelet as-Saar, uma transliteração de palavras hebraicas que significam o canto da corça aflita. Então, em linguagem poética, Davi fala como se fosse uma corça afugentada, tanto que os demônios são retratados como os predadores naturais da corça, que são os touros, os leões, os cães. E fala de uma corça que está fugindo de tudo isso, mas que, por fim,
ela vence. Diga glória a Jesus. Isso aqui é linguagem poética. Irmãos, os servos de Deus são sensíveis. Sempre falamos isto aqui, não canso de dizer, porque o Senhor me coloca isto ardendo no coração. Diga glória a Jesus. O servo de Deus é sensível, inclinado à arte. Quem não gosta de arte não pode ir para o céu. Diga glória a Jesus, porque o céu é artístico. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor fala em Apocalipse 8 que os anciãos que se assentam ao redor do trono de Deus, todos eles tocam harpas, todos eles glorificam a Deus. A música é arte terrena que permanecerá na eternidade. Irmãos, esse aqui é o Salmo da Cruz. Diga glória a Jesus. Além de poético, ele é profético. Davi viveu mais ou menos 1000 anos antes do Senhor Jesus. E aqui Davi falou um retrato do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falou isso na crucificação, está escrito em Mateus 27. Jesus falou isso em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Diga glória a Jesus. Irmãos, as palavras desse texto só cabem perfeitamente no Senhor Jesus. Os meus ossos se desconjuntaram, falando do incômodo da cruz, porque Jesus ficou pendurado pelas mãos, ou como dizem alguns, que os cravos foram colocados perto dos punhos. A minha língua se pega ao paladar, quando Jesus disse, tenho sede, e lhe deram a beber de vinagre. Traspassaram minhas mãos e os pés. Isso aqui é uma visão vívida dos cravos traspassando o Senhor Jesus. Poderiam contar todos os meus ossos. Jesus, naquele estado, na cruz, nu, horrível, como ele se sentia, como Davi o retratou 1000 anos antes. Repartiram os meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sortes. Cumpriu-se isso literalmente em Jesus. O versículo 6, eu sou verme e não homem. Até cantamos naquele cântico, né? Mais brilhante que o sol, mais profundo que o mar, bem maior que todo o infinito. Sua glória enche todo o universo, faz nascer cada manhã a esperança despertar. Mas contudo ele se fez homem como um outro igual, o eterno Rei dos Reis, verme se tornou. Diga glória a Jesus. Daqui que é tirado o texto profético que fala de Jesus. Irmãos, a humilhação de Jesus na cruz foi completa. Filipenses 2, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Jesus despojou-se de toda a sua glória, não só se fez homem, como o mais indigno dentre os homens, diz ali em Isaías 53. Irmãos, a estrutura profética deste salmo, isso aqui é muito profundo. Hoje é dia de ceia, por isso que estamos falando disso e o Senhor quer falar conosco. Diga glória a Jesus. Irmãos, até o versículo 21 fala da morte de Jesus. Fala ali, né, que ele foi traspassado, que se viram todos os seus ossos, que ele teve sede, que repartiram as suas túnicas, que ele estava rodeado de cães, uma súcia de malfeitores, os touros de Bazã, e até que o versículo 21, salva-me da boca do leão. Como se ali ele morreu. Daí no versículo 22 começa a cena da ressurreição. Quando Jesus ressuscita, declararei o teu nome aos meus irmãos. Logo após a ressurreição, diz ali em Lucas 24, que Jesus apareceu às mulheres, e Jesus disse, vai dizer aos meus irmãos, que eu vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. João 1,12. Diga glória a Jesus.
Versículo 25 fala da grande congregação, aqui também já tem um eco distante da igreja sendo formada. O versículo 27 fala: todos os limites da terra se lembrarão de ti. Já falando, irmãos, que a salvação é universal. Repita comigo: a salvação é universal. Essa semana os rapazes da Casa de Operação vieram com algumas perguntas, porque tinham lhe passado umas informações erradas, mas isso são informações comuns entre o povo de Deus. Irmãos, as pessoas não conseguem entender o seguinte, e o Senhor vai te dar graça para entender hoje, em nome de Jesus. Tem gente que não entende o versículo de João que diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A todos quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1, 11 e 12. Tem gente que acha que a salvação era só para os judeus. Como os judeus rejeitaram Jesus, então nós recebemos a salvação de lambuja. Mas assim, misericórdia. Irmãos, repita comigo: a salvação sempre foi universal. Fale assim: sempre. Deus nunca quis salvar só os judeus. Nunca. Este foi o erro completo dos judeus. Eles é que achavam isso, mas nunca, irmãos. O primeiro livro da Bíblia, provavelmente escrito, o livro de Jó, que não era judeu. Diga glória a Jesus. Foi salvo sem ser judeu. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis capítulo 15, depois da chamada de Abraão, pai de Deus, não era judeu e era sacerdote de Deus. Irmãos, Deus chamou o profeta Jonas para pregar para os ninivitas, que eram dos assírios, que não eram judeus. E Deus queria que eles fossem salvos. Quem não queria era o Jonas, mas Deus queria. Então a salvação sempre foi universal. Pastor, mas como que então os judeus eram o povo escolhido de Deus? Povo escolhido para anunciar a salvação a todos. Diga glória a Jesus. Como a igreja hoje, nós somos povo escolhido para anunciar o evangelho. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Deus. Deus quer salvar a todos. Eu ouvi dizer que Deus quer salvar até os Catarinas. Diga glória a Jesus. E ultimamente eu tenho ouvido falar notícias de baianos salvos. Fala assim: Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, a salvação sempre foi universal. Os judeus foram escolhidos para anunciar, e eles caíram num erro seríssimo de acharem-se exclusivos. E a igreja não pode incorrer nunca neste erro. A salvação é para todos. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. 2 Pedro 3 diz assim: não querendo que alguns se percam, antes que todos se arrependam. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Salmo 22, Davi viu a cena da cruz ao longe, 1000 anos antes, e retratou como se fosse testemunha ocular. Ele era um homem espiritual. Em 2 Samuel 23, ele falou assim: o Espírito de Deus falou pela minha boca. Irmãos, e o Senhor quer que nós sejamos espirituais também. Na Epístola de Pedro diz assim: aquele em quem não há essas coisas, nada vê ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Em Hebreus 11 fala de Abraão, Isaque e Jacó, que diz assim: os quais viram essas promessas de longe, crendo e abraçando-as, confessaram-se estrangeiros e peregrinos na terra. Repita comigo: o homem espiritual vê longe. Jacó chamou os 2 filhos de José. Jacó já estava encanecido, envelhecido e não enxergando bem, e ele colocou a mão direita sobre Efraim, que era o filho mais novo, e a mão esquerda sobre Manassés, que era o filho mais velho. José quis inverter, porque a mão direita tinha que ficar sobre o filho mais velho, que receberia a maior bênção, mas Jacó disse: não,
porque Efraim, o menor é que vai ser um povo maior. E realmente Efraim foi a maior das tribos de Israel. Quer dizer, ele poderia estar velho, mas o espírito não envelhece. Ele tinha discernimento profético de Deus. 1 Coríntios 2, o espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Repita comigo: Deus quer que eu seja espiritual. Davi enxergou a cruz, porque era o passo que estava diante dele, a redenção na cruz. O que o Senhor quer que nós vejamos hoje? Repita comigo: Deus quer que eu veja a consumação do plano de Deus com a igreja. Irmãos, Jesus está para voltar para levar a sua igreja. Pastor, não acredito. Não tem problema, daqui uns dias você acredita. Só que já vai ser tarde. Paz e misericórdia. Jesus vai nos levar daqui, João 14:3, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Lucas 17, um será tomado e outro será deixado. 1 Tessalonicenses 4, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 2 Tessalonicenses 2:1, rogo-vos, irmãos, pela nossa reunião com o Senhor Jesus. Nós vamos estar com Ele para sempre. Jesus vai nos levar daqui. O Senhor quer que nós enxerguemos isto. Diga glória a Jesus. Irmãos, continuando, repita comigo: este salmo fala de uma experiência pessoal do rei Davi. É poético, é profético, mas tinha algo a ver com Davi, porque senão ele não escreveria. Irmãos, todos os textos que foram escritos pelos profetas, eles viveram isto. Deus não chama repetidores de palavras. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando criança, por ter nascido em igreja pentecostal, eu sempre tinha dúvida assim, uma pessoa que profetiza, como que é? A pessoa assim, vai falando em línguas, articulando as palavras, assim, sem ter controle sobre isso, e de repente sai em português, é isso que é profecia? Irmãos, e quando o Senhor me concedeu os dons do Espírito Santo, eu compreendi que não é assim. Diga glória a Jesus. Dom de profecia, Deus gera a palavra no nosso interior, no nosso espírito, porque Deus não quer repetidores de palavras, porque senão usava um papagaio, faz misericórdia, ou um gravador. Deus quer pessoas que vivam esta palavra. Mas quando Deus usa o profeta sente, vive o que ele está falando. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Davi viu ao longe, é uma experiência que ele passou. Lógico, ele deve ter passado em menores proporções, porque jamais as suas mãos ou seus pés foram traspassados, ou os seus ossos puderam ser vistos. Mas ele viveu aquilo no Espírito de Cristo. A Epístola de Pedro diz assim, os quais o Espírito de Cristo que neles estava, testificava os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Diga glória a Jesus. Ele diz, Davi estava cheio do Espírito de Cristo. Tem gente que também não entende isso. Pastor, mas se Davi veio 1000 anos antes de Jesus, como que ele estava cheio do Espírito de Cristo? Meu amado, é que Jesus como homem nasceu, mas Jesus como Cristo, como Deus eterno, ele é eterno. Diga glória a Jesus, é para sempre. Jesus nunca teve começo, não tem meio e nunca terá fim. Diga glória a Deus, aleluias. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele nunca mudará, Ele nunca falhará. É fiel e justo, o Rei dos Reis. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Experiência que o rei Davi passou e que nós temos que passar também. A experiência do Salmo 22 é triunfo no sofrimento. Fala para o irmão assim, triunfo no sofrimento. O salmo começa em tom de lamúria, Deus meu, por que me desamparaste? Mas termina em tom triunfante. Eu cantarei louvores no meio dos meus irmãos, anunciarei o teu nome a todas as gerações.
Diga glória a Deus. Ele triunfou. O crente é sempre vencedor. Irmãos, o Senhor quer que nós sejamos assim. Deus não isenta o crente de passar pelas situações da vida, mas Deus quer se revelar nessas situações. Então nós temos que passar por toda a condição em nossa vida no espírito correto, passar corretamente por uma tribulação. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Diga glória a Jesus. Passar tudo, irmãos, no Senhor, passar tudo em Deus, porque o Senhor quer se revelar a nós. Este é o trabalho da nossa alma. Isaías 53, se referindo a Jesus, diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Qual que é o trabalho da sua alma? Passar todas as experiências como Jesus. Fala assim, como Jesus. 1 João 2,6, quem está nele deve andar como ele andou. Diga glória a Jesus. Daí a mulher diz assim, pastor, mas eu estou sofrendo muito com meu marido, e assim não dá, eu estou desistindo. Como que Jesus faria? Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Fala assim, misericórdia. João capítulo 13. Irmãos, crente nunca vai parar de amar. O amor jamais acaba. Faz misericórdia. O crente ama sempre. Estou vendo que essa palavra não está dando muito ibope, não. Fala assim, misericórdia. Crente não para de amar. Pastor, você não conhece meu marido. Eu conheço Jesus, minha filha, e você tem que conhecer também. Fala assim, viu? Diga glória a Deus. Passar no Espírito de Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, lições profundas deste salmo. Pense nisso para participarmos da ceia. Repita comigo. Tudo faz parte de um plano pré-determinado por Deus. Deus tem tudo escrito. Irmãos, mas aqui é outro ponto que nós precisamos esclarecer. Às vezes até crentes ficam com discursos sobre Deus que não tem nada a ver, porque eles não leem a Bíblia, não leem a palavra de Deus e não têm entendimento. Irmãos, quando a gente fala assim, Deus sabe de tudo e tudo está pré-determinado, daí a pessoa acha assim, ou pelo menos ela não acha, mas ela fala o seu discurso como se nós fôssemos marionetes nas mãos de Deus. Pastor, eu nem queria fazer isso, mas acabei fazendo, né? Porque Deus queria, né? Mas misericórdia, não é assim. Irmãos, Deus nos fez seres livres, dotados de inteligência, pelo menos alguns. Fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Dotados de inteligência, de liberdade, Deus nos deu a cada um espírito, e Deus quer que nós participemos dos seus propósitos e dos seus planos. Diga glória a Jesus. E tem gente que também não entende o plano da predestinação. Irmãos, predestinação assim, ninguém nasceu predestinado para ir para o inferno. Predestinação significa, Deus deixou os papéis pré-escritos, e você com a sua condição se encaixa em um dos papéis que Deus escreveu. Por exemplo, um dos papéis é o do salvo. Se você aceitar Jesus, você é salvo. Outros papéis é do perdido. Fala assim, misericórdia. Então, irmãos, Deus predestinou então os papéis, as funções, os estados, não as pessoas. Nós, com a nossa atitude, é que nós nos encaixamos em uma coisa ou outra. 1 Tessalonicenses 5, Deus não nos predestinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós somos responsáveis. Nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios capítulo 3. Nós somos responsáveis por os nossos atos. Os nossos atos pesam nos planos de Deus. Os nossos atos podem alterar aspectos secundários do plano de Deus. Diga glória a Jesus.
O plano de Deus que Jesus vai vir e arrebatar a igreja, isso ninguém muda. Mas aspectos secundários, a tua participação nisto pode ser alterada por tua atitude. Nós somos seres responsáveis. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós já falamos tantas vezes isto aqui, mas que o Espírito Santo dê graça hoje para aprendermos. Às vezes eu vejo crente falando assim: o fulano morreu. Pois é, né? Chegou a hora dele. Irmãos, que chegou a hora dele, você sabe disso por acaso? Tem gente que morre antes da hora. Salmo 102, Senhor, não me leve no meio dos meus anos, tu cujos dias chegam até a eternidade. Tem gente que por imprudência morre. Irmãos, aquele profeta jovem de 1 Reis capítulo 13, que Deus mandou profetizar contra o altar de Betel, não era a hora dele coisíssima nenhuma, morreu por desobediência. O salário do pecado é a morte. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes eu vejo crente também falando frases que são do espiritismo. Essa, morrer porque ela deve ser do espiritismo. E tem outra frase que é do espiritismo: e o que é para ser meu vai ser. Isso é coisa do espiritismo, meu filho. Mas em misericórdia, o que é para ser meu vai pedir ao Senhor e vai batalhar a oração para o Senhor te dar. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. O que é ser meu vai ser meu, coisa nenhuma. Vai conquistar isso em Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, até a salvação pode ser perdida. Apocalipse 3:11. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diga glória a Jesus. Mateus 24:3. Do que perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, procurar e fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente garantida a vossa entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a Epístola de Pedro. Lucas 21 diz assim: procurai estar firmes, evitando todas essas coisas, para que sejais havidos por dignos de entrar no reino de Deus, pelo qual também padeceis. Diga glória a Jesus. São as nossas atitudes, nós temos que confirmar isso cada vez mais. Apocalipse 22, quem é santo, santifique-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Diga glória a Jesus. Irmãos, Davi, com a sua atitude, ele pode ter escrito isso aqui quando ele estava fugindo de Absalão, que ele perdeu realmente o reino, ele passou por situação horrível, mas ele passou aquilo no espírito correto, ele passou aquilo no espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou aquilo como ovelha muda, e ele foi encaixado no papel de Jesus, 1000 anos antes de Jesus nascer, tanto que quando Jesus estava na cruz, Jesus usou as palavras que Davi profetizou 1000 anos antes. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos nos encaixar no papel de Jesus, que é a cabeça do corpo da igreja, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, diz Efésios capítulo 1. Irmãos, a igreja de Jesus está na terra para fazer o papel de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, Deus tem um plano eterno, um plano glorioso, e nós precisamos nos encaixar neste plano. Judas Iscariotes não era predestinado para ser o traidor, havia as profecias que seria ele com a sua atitude se encaixou neste papel pré-escrito, não precisava ser ele. Diga glória a Jesus. Irmãos, a nossa atitude nos faz encaixar em algum aspecto do plano de Deus. Provérbios 15:4, Deus fez todas as coisas para os devidos fins, até os ímpios para o dia do mal. Fazia misericórdia. Isso não significa que eu nasceu predestinado para isso. Tem o papel de ímpio, e Deus disse, o lugar do ímpio é aqui. Se alguém quiser ser ímpio, vai chegar onde Deus disse que a pessoa vai chegar. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje aqui. Vamos nos encaixar nos planos de Deus. Fala assim, você precisa se encaixar. Glória a Deus. Pastor, e como que eu vou ser como Jesus então? Leia a Bíblia. Diga glória a Deus.
você vai descobrir como Jesus era. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, encerrando esta palavra para irmos à ceia do Senhor. Deus meu, por que me desamparaste? Todo crente passa por um momento de abandono de Deus. Só que sempre que a gente fala isso, tem gente que já fica emotiva, até já chora. É mesmo, né, pastor? Tem momentos que a gente ora assim e não sente. Eu vou te dizer uma coisinha. Diga glória a Jesus. Sabe por que tem um momento de abandono de Deus? Por causa do pecado. Fala assim, pecado. Pastor, mas é Jesus. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se sentiu abandonado porque ele estava carregando o nosso pecado. E tem um momento realmente que a gente se sente abandonado por Deus. Sabe por quê? Peso de pecado. Se não for pecado do momento, foi alguma coisa antes que você fez que está surtindo os seus resultados. Diga glória a Jesus. E Deus nos espreme. Ao Senhor agradou moê-lo, diz Isaías 53. Está passando por um momento de abandono, parece que ora e Deus não escuta. Continue orando, porque já virá o momento da ressurreição. Diga glória a Jesus. Tudo que acontece nas nossas vidas é da vontade de Deus. Romanos 8, 26. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga glória a Jesus. Se passou por um momento ruim, passe no espírito correto, que Deus te dá vitória. O Senhor está falando profeticamente aqui. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Pastor, estou me sentindo rejeitado. Jesus também foi. Estou me sentindo desprezado. Jesus também foi. Estou me sentindo mal falado. Jesus também foi. Mas seja como Jesus. Diga glória a Deus. Porque Jesus passou tudo isso e ficou limpo. O duro é que quando nós nos sentimos rejeitados, a gente já cria uma raiz de amargura desse tamanho no coração e está falando mal dos outros ainda. Então o Senhor está falando conosco hoje. Vamos nos encaixar no papel correto. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos ler mais uma vez o versículo 31. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Louvado seja Deus. Tantas coisas falamos, irmãos, aqui sobre este salmo, e para encerrar quero falar isto. Falarão da sua justiça ao povo que nascer. Este salmo fala que Deus quer uma semente de piedosos, uma semente os servirá, diz ali. Quer dizer, uma classe de pessoas vai se interessar em servir a Jesus de todo o coração e com amor. Você pode fazer parte deste número. Diga glória a Jesus. Irmãos,